Bom, vamos então dar início, agora sim, de forma oficial, a mais uma tertúlia Primeira Luz. Portanto, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Nuno Luís e vou estar a moderar esta sessão com o meu colega Luís Afonso. O convidado de hoje, o fotógrafo Miguel Serra, é mais que um fotógrafo para nós, para a nossa equipa. É um dos grandes amigos que a fotografia nos trouxe e é bonito ver quando a fotografia é o fio condutor para algo maior. Mas do Miguel falarei com maior detalhe um pouco mais à frente. Entretanto, deixem-me só admitir aqui mais algumas pessoas que se estão a juntar a nós. Aproveito também para indicar a todos os presentes, como é habitual, que esta sessão, e como costume, será gravada e o tempo de duração da mesma será de cerca de 1h30 a 2 horas, aproximadamente, dependendo também da interação da plateia com o nosso convidado. Relembrar os presentes que as tertúlias realizadas até à data já estão online, no nosso canal do YouTube, basta para isso acederem ao canal e podem ver ou rever os fotógrafos que por aqui têm passado e com os quais temos trocado algumas impressões. Peço ao Luís Afonso que partilhe o link no chat. Como é habitual, também aproveitamos para revelar o nome do convidado do mês de fevereiro, que será o fotógrafo de paisagem natural Mário Cunha. Portanto, já sabem, reservem já na vossa agenda para o próximo dia 28 de fevereiro, à hora do costume, às 9h30. Antes de apresentar o nosso convidado e, sobretudo, para quem assiste pela primeira vez, esta tertúlia tem o formato de portfólio e referir que está dividida em duas partes distintas. Ou seja, na primeira parte, o nosso convidado traz-nos a apresentação que preparou, que deverá demorar entre 30 a 35 minutos, e durante este período não existe espaço a perguntas. Durante este tempo, quem quiser pode aproveitar e indicar no chat que querem efetuar uma pergunta ao autor. Nós registramos a ordem de inscrição e depois, na segunda parte da sessão, iremos passar a palavra a quem se inscreveu para colocar questões ao nosso convidado. Como sempre, esperamos que não se sintam inibidos e que se inscrevam no sentido de colocar questões. Lembrem-se que só com a participação de todos damos um maior dinamismo às nossas sessões. E agora o nosso convidado, que nos vem apresentar Serra da Estrela, uma montanha o ano todo. Portanto, falando um pouco do Miguel, é um apaixonado pela vila que o viu nascer, Manteigas, que se encontra encrustada num local que, segundo o próprio, lhe tira o sono, o Parque Natural Serra da Estrela. É uma paixão ardente que, ano após ano, se cimenta sob o olhar atento da sua objetiva. Este amor é incondicional e é retratado pelo próprio ano após ano, madrugada após madrugada, que, aliado à forma como vive e sente a sua Serra da Estrela, já lhe valeu vários prémios fotográficos. Porque o amor também não tem limites, em 2012 não escreveu cartas de amor à sua amada Serra da Estrela, mas dedicou-lhe o seu primeiro livro de fotografia. A cada página folheada, as imagens dos cântores ou do Zeza enchem o coração de quem as vê, sempre bem secundadas por textos poéticos e belos da autoria do seu amigo de uma vida, João Leitão. Sempre pronto a dar a conhecer cada vez mais aos quatro cantos do mundo o local que o viu nascer e procurando dar maior dimensão a este seu amor, casou, por assim dizer, novamente duas das suas grandes paixões, fotografia e Serra da Estrela. E eis que surge o Festival de Fotografia Imaginatur, que decorre anualmente em Manteigas e que vê a luz do dia pela primeira vez em 2014, colocando a região serrana no mapa dos grandes eventos de fotografia de paisagem natural a ter lugar em território nacional. E porque esta apresentação já vai longa, senhoras e senhores, agora convosco o Miguel Serra. Olá Miguel, boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Antes de mais quero agradecer o convite formulado pela Primeira Luz e enaltecer este tipo de iniciativas que acontece pelo menos uma vez por mês, todas as segundas-feiras, últimas segundas-feiras do mês, e desejo que ela se prolongue por muito mais tempo. Quero em particular agradecer ao meu amigo Nuno Luís por me ter desafiado para esta tertúlia e espero não desiludir as expectativas que ele criou e que depositou em mim. Conheço o Nuno já há alguns anos, há bastantes anos, já vão para aí uns 12 ou 13 anos que conheço o Nuno, já partilhamos várias aventuras e certamente que outras vão surgir. E apesar da distância entre Manteigas e Lisboa, falamos imensas vezes e com alguma regularidade. E também, em particular, ao meu amigo Luís Afonso, obrigado também por estar sempre aí. Não me recordo agora precisamente há quantos anos já nos conhecemos, mas já seguramente há muitos anos, e é com ele que tenho partilhado estes últimos anos a organização do Festival de Fotografia de Paisagem Natural que se realiza anualmente em Manteigas, o Imaginatur. E como dizia há pouco o Nuno Luís, a fotografia traz-nos estas amizades e conhecer pessoas novas, e é de salutar e que valorizo muito. Obrigado aos dois e obrigado a todos os que estão
aí connosco e que reservaram parte da noite para me ouvir falar um pouco sobre o meu percurso fotográfico, e um agradecimento especial por estarem aí. Espero que no final tenham dado por bem emprego o vosso tempo esta noite. Vou partilhar convosco então o meu ecrã e a minha apresentação que preparei. Julgo que já estejam a partilhar. Sim, já estamos a ver. Já estamos a ver, Miguel. Então vou dar início falando do meu percurso fotográfico. Obviamente falar da Serra da Estrela e nomeadamente do Concelho de Manteigas. Foi aqui que, como o Nuno disse, foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu cresci, e onde só permaneci temporariamente ausente quando frequentei o ensino superior, e é aqui que eu tenho a minha família, tenho os meus amigos. E considero que esta paixão pela fotografia, enquanto expressão da minha criatividade, é também muito amor e muita paixão por este destino que é a Serra da Estrela. Até porque o meu dia-a-dia profissional e também familiar se cruza muito com a promoção do território, e todas as ações que são associadas ao marketing territorial. E como todos sabemos, uma imagem é um forte veículo de divulgação de qualquer local, e com uma forte capacidade de atrair fluxos turísticos. Esta noite vou falar da minha visão fotográfica sobre a Serra da Estrela, sobre Manteigas, transversal às 4 estações do ano, com algumas particularidades e diferentes formas de abordagem, como foi anunciado sob o mote Serra da Estrela, uma montanha o ano todo. Se no início do meu percurso fotográfico o propósito principal era captar a magnitude dos lugares mais emblemáticos da Serra da Estrela, ao longo destes anos esse olhar foi-se moldando à paisagem, digamos assim, e eu julgo que por 2 motivos principais. O primeiro, porque fui conhecendo melhor a luz desta montanha, fui conhecendo melhor os trilhos e os locais da Serra da Estrela. E em segundo, pela necessidade também de procurar superar a minha própria criatividade e dar um cunho cada vez mais pessoal às minhas imagens. E após esta breve introdução, chamo aqui uma frase deste senhor fotógrafo austríaco, em que ele diz: não me interessa fotografar coisas novas, estou interessado apenas em ver as coisas de uma forma nova. Eu encaixo-me quase na perfeição nesta afirmação do fotógrafo austríaco. Ressalvo aqui o apenas, é óbvio que quando é possível estou também interessado em fotografar coisas novas, mas de facto o meu foco principal é a Serra da Estrela, e pelas razões que já mencionei, estou sim interessado em ver as coisas de uma nova forma. Trouxe aqui neste início da apresentação a minha timeline de equipamento, isto para demonstrar um pouco também que a aquisição do meu equipamento, e eu chamo aqui a aquisição de equipamento focado nas lentes, as lentes que eu fui adquirindo, foi sentir a necessidade de fazer novas abordagens fotográficas, nomeadamente então ao nível das objetivas. Ou seja, a minha evolução e a minha visão enquanto fotógrafo no território leva-me a investir nas objetivas de forma que eu possa aplicar esse meu olhar. Em 2008 eu iniciei com alguma regularidade a fotografia, com um kit muito básico de fotografia. Em 2010 sinto a necessidade, até por experiência com outros fotógrafos e com outros amigos que fui conhecendo na fotografia, sinto a necessidade da objetiva grande angular, em que me acompanhou nestes primeiros anos do meu percurso fotográfico. Em 2002, e a minha visão aí começou a alterar-se, sinto a necessidade de adquirir uma teleobjetiva, e depois a seguir vamos ver como é que isso se reflete no meu trabalho fotográfico. Depois, em 2020 houve aqui uma substituição, uma troca de equipamento e de sistema, e mais recentemente, em 2021, uma outra oportunidade de fotografia com a aquisição da objetiva macro. A primeira parte do meu percurso fotográfico foi então dedicado à captação da magnitude dos principais locais de paisagem natural da Serra da Estrela.
onde a Grande Angular era de facto a minha objetiva de eleição, era a vontade de sair de casa cada vez mais cedo do que os outros e procurar lugares onde a luz do início do dia iria mudar a paisagem, era ter o melhor dos cenários e esperar que a conjugação de diversos fatores fosse equilibrada. Acima de tudo, era ter uma boa luz, um céu cativante e uma composição de forma que o olhar percorresse a minha imagem. Era este o tipo de cenário que mais frenesia me causava, lugares menos explorados, por um lado, e o enorme prazer que é caminhar ainda de noite pela montanha adentro, aqui na Lagoa da Paixão, ou Lagoa do Peixão, como preferirem, eu prefiro a Lagoa da Paixão, para estar neste local recôndito da Serra da Estrela à hora do nascer do sol é necessário caminhar pelo menos cerca de 1h15 minutos, e onde grande parte do percurso é realizado durante a noite. É radiante estar aqui a esta hora do dia, com o reflexo da luz do nascer do sol. Quem já lá esteve certamente que partilha da mesma opinião. Assim como estar ao nascer do sol, no outro lago natural que é da Serra da Estrela, que é a Lagoa dos Cântaros, no sopé do Cântaro Gordo, é qualquer coisa indescritível chegar de madrugada a estes locais da Serra da Estrela, independentemente do dia do ano. E com a Grande Angular fui aprendendo também que devia procurar um bom primeiro plano e aproximar-me dele, aproveitando que este tipo de objetivas exageram na perspectiva desse sujeito de primeiro plano, dando-lhes mais escala e volumetria. De Grande Angular na mão fui também até a outros locais mais fotografados e a outras horas do dia, não tinha que ser necessariamente o nascer do sol ou o pôr do sol, o Vale Glaciário do Zezer, no início de verão, onde o primeiro plano e a forma das nuvens compõem este belíssimo anfiteatro que é o Vale Glaciário do Zezer. Gosto de fotografar locais por onde passei algum tempo da minha infância, da minha adolescência. Todos estes locais me trazem boas recordações. Passeava tranquilamente por lugares agora mais massificados, especialmente em algumas épocas do ano, as faias de São Lourenço, onde ainda era possível registrar aqui um tapete de folhas quase imaculado, numa manhã de venço nevoeiro. Certamente que esta e outras imagens que se seguiram fizeram deste local dos mais procurados da Serra da Estrela no outono. Nada contra, pois todos os territórios necessitam de vida, precisam de fluxo de pessoas, mas efetivamente que é urgente a intervenção dos atores locais de forma a definir estratégias de equilíbrio entre o homem e a paisagem. Na estação do outono, qualquer caminho nos leva a lugares de sublime beleza. Daqui até ao Poço de Inferno são poucos os quilómetros de distância, com muitas razões de paragem pelo caminho. Levantar antes do nascer do sol e presenciar esse momento em plena montanha é um privilégio só ao alcance dos mais audazes. Aqui a nave de Santo António. Nesta madrugada recordo-me que quase desistia deste local, desta composição, tal era o denso nevoeiro, o frio já contava com ele, mas era muitíssimo nevoeiro. Acreditei e no final a recompensa, por vezes também na fotografia de paisagem natural, os bons resultados só são alcançados com base na resiliência. Na fotografia também há momentos de sorte, ou pelo menos momentos inesperados, pois a sorte procura-se, as salgadeiras. Depois do nascer do sol no que anda à metade, subimos até à torre, subimos, nesta madrugada estava com o Nuno Luís, num denso nevoeiro subimos até às salgadeiras e por breves minutos o nevoeiro dissipou-se e o sol aparece de forma ténue sobre a montanha. Se houve tempo para montar equipamento, montar o tripé e a câmara fotográfica, há alguns registros e momentos depois o nevoeiro voltou, deixando a paisagem curta em termos de visão. O que anda à metade foi e sempre será um local de eleição a visitar, de fácil acesso e com enorme potencial fotográfico e diversidade natural deste lugar. É de facto um lugar mágico, aqui numa madrugada gélida, apesar de pouca neve, o suficientemente belo para mais um registro. Não tenho conta as vezes que já estive no que anda à metade,
sozinho, acompanhado, numa imensidão natural repleta de gente, enfim, em várias circunstâncias já estive aqui no Covando à Metade. Vista-se o Cântaro Magro, este ícone da Serra da Estrela, este maciço rochoso. À esquerda, a imagem da esquerda, o branco primaveril, onde a cor rosa da urze se destaca nesta paisagem, com o Cântaro Magro como elemento central. Esta é uma das imagens planeadas, era abril, já havia cores da primavera, sabia que tinha nevado nos pontos mais altos da serra e foi subir até lá e fazer este entardecer no Covando à Metade, no enquadramento primaveril com a neve. Na imagem da direita, o sujeito continua a ser o mesmo, este esbelto maciço rochoso que é o Cântaro Magro, num outro dia nascer do sol entre as águas do Rio Zézer. Duas cascatas, a Serra da Estrela também é predominantemente preenchida por belíssimas quedas de água. A fotografia da esquerda, uma cascata a montante do Poço do Inferno, e à direita a cascata do Ribeiro do Porto Novo, em pleno vale glaciário do Zézer. Depois de mais de 10 anos a fotografar paisagem natural, com alguma regularidade, também sinto que a minha forma de estar na fotografia mudou bastante. No início admito que ficava aborrecido comigo próprio, quando, por exemplo, fazia o nascer do sol e os resultados não eram aqueles que eu tinha planeado, pelo menos, por questões técnicas ou por questões climatéricas, não importa agora. Atualmente, para além do ato de fotografar e procurar sempre fazer boas imagens, sinto acima de tudo um imenso prazer que é estar na natureza e desfrutar destes momentos em plena natureza. No ano, como eu disse anteriormente, na minha timeline do equipamento, no ano de 2011, 2012 é o meu período, digamos, de transição da grande angular para a teleobjetiva. Se até aqui a grande angular era de facto a minha objetiva de eleição, a partir daqui nota-se uma ligeira tendência na procura do pormenor da paisagem. Os detalhes de um lugar começam a fazer mais sentido na construção das minhas imagens. E rapidamente a teleobjetiva começa a ocupar o papel de destaque e a grande angular passa um pouco para segundo plano, e a partir deste momento a minha concepção das imagens mudou quase por completo. Não quer dizer que não faça fotografia de paisagem aberta, mas a minha principal orientação já não será tanto nesse sentido. Estas e outras imagens que mostrei agora, num total de cerca de 50 fotografias, fazem parte deste livro, Momentos da Montanha, Manteigas e a Serra da Estrela, publicado em dezembro de 2012, com 3 edições, num total de 3 mil livros, contribuindo para isso o apoio inequívoco de algumas entidades locais, nomeadamente da Câmara Municipal de Manteigas. Foi um projeto que associou a escrita à fotografia e que posteriormente chamou-se a música, onde a Serra da Estrela é a fonte de inspiração deste livro. A escrita a cargo do meu amigo João Gabriel Leitão, que se inspirou nas minhas imagens e passou para a escrita também o sentimento que lhe reportou essas imagens. Assim como o João fez com a escrita, também fez o meu irmão, que é músico, compositor e maestro, e criou uma banda sonora para este livro, de qual faz parte num CD áudio, gravado por uma das associações filarmónicas de Manteigas, a Filarmónica Popular Manteiguense Música Nova, e no fundo são 3 formas artísticas de ver a Serra da Estrela: a fotografia, a imagem e a escrita, num prefácio. Este livro prefácio é também do meu amigo o Nuno Luís, cerca de 50 imagens que estão neste livro, também muito me orgulho, à altura de 2012, quando da sua publicação. É porventura na estação do outono que a Serra da Estrela deslumbra ainda mais os amantes da fotografia de paisagem, onde as encostas e os vales se transformam em verdadeiras paletas de cores sublimes e atraentes.
As florestas caducifólias marcam esta paisagem, com destaque para as bétulas, para as faias, carvalhos e castanheiros. As neblinas que deambulam entre as copas das árvores e serpenteiam o denso bosque outonal preenchem de facto as delícias das objetivas mais atentas. E por vezes é também nesta estação de outono que ainda ocorre alguma neve em cotas intermédias da Serra da Estrela. O outono é a estação que me faz lembrar o renascer, é a mutação da paisagem, é o frenesim das cores, é o tapete de folhas. Na fotografia de paisagem, e aqui um à parte, na fotografia de paisagem sempre gostei mais de fotografar o nascer do sol do que propriamente o pôr do sol, talvez porque o nascer do sol encaminha-nos para um dia repleto de luz, talvez por aí. Esta é uma imagem onde se destaca a dicotomia entre o verde da natureza e as cores do outono. É uma linha outonal a meio da imagem que rasga este verde da natureza na nave de Santo António. Quem já esteve neste local, a imponência dos cântaros é, por norma, a visão mais óbvia, mas nas nossas costas, se estivermos no sentido para os cântaros, nas nossas costas temos esta mancha de bétulas muito motivante de explorar fotograficamente. O reflexo do outono no Rio Mondego, no Covão da Ponte, antes da queda d'água, sensivelmente a meio do parque, conseguimos vislumbrar este espelho d'água com os ramos das árvores debruçados sobre o leito do rio. Andar pelos bosques na estação do outono é desafiante pelo contraste das cores e em qualquer sítio um pormenor faz toda a diferença. Aqui neste caso achei interessante os ramos desta árvore já despida, de folhas, a entrar na composição da imagem. A série de imagens que se seguem vivem muito da neblina, como eu já disse, que adoro presenciar nesta estação do ano. Facilita em termos de composição, depois conseguimos isolar um determinado sujeito e por outro lado dá um misticismo aos locais. Uma cascata, a montante do Poço do Inferno, a presença da neblina, onde o fluxo da água da cascata se destaca, com o apontamento outonal a complementar a imagem. Nas faias de São Lourenço, final de outono, a receita para esta fotografia foi esperar alguns minutos, aguardar que o sol fosse entrando pelo bosque entre o nevoeiro e, de facto, aguardar pelo melhor momento. As próximas fotografias é, porventura, como eu disse já, o que mais me fascina fotografar no outono, que é o deambular das neblinas entre as copas das árvores, onde as cores outonais são pontualmente demarcadas pelo verde dos pinheiros. Aqui no Val de Leandes, um sítio lindíssimo de fotografar no outono. No fundo é a confluência do Vale Glaciário do Zézer e o Val de Leandes, digamos que forma aqui um triângulo. Nós estamos num desses vértices desse triângulo e conseguimos fotografar para duas encostas diferentes, com a tela objetiva. Sobre esta imagem em concreto já fui abordado se não tinha uma outra composição com a moldura completa do nevoeiro. Na verdade também tenho essa composição, mas gostei muito mais deste enquadramento, onde o outono respira aqui na imagem no canto inferior direito. Foram seguramente mais de 2 horas a fotografar esta manhã, nestas neblinas, esperar pelo melhor enquadramento e em função da composição que mais agrada disparar e capturar esse momento. Estas imagens, como eu disse, são de tela objetiva, focadas em 2 encostas, uma mais próxima à esquerda e a outra mais distante à nossa direita. No fundo é isto, contemplar a natureza, desfrutar do momento e registrar o belíssimo cenário outonal, uma verdadeira pintura de luz, e neste meu percurso fotográfico questiono-me muito sobre o que é que irá tornar a minha imagem uma boa fotografia, o que tenho que fazer para que isso aconteça.
e é uma boa questão que nos levaria aqui para outras conversas, mas num sentido mais lato sobre este tema, digo que uma boa fotografia é aquela que transmite emoções para quem a está a ver. Em primeira instância, a mim próprio, não é? E depois, quem vai ver essa imagem tem que transmitir emoção, e aqui nem falo de composição, não falo de luz, não falo da técnica, no sentido lato, uma imagem uma boa imagem tem que criar sensações a quem a visualiza. Um outro aspecto da minha abordagem fotográfica, e olhando para o meu portfólio facilmente chego a essa conclusão, são poucas as vezes que fotografo em modo retrato, ou seja, na orientação vertical. A minha tendência, na maioria dos casos, ou na grande maioria mesmo, é fotografar no sentido de paisagem, ou seja, no sentido horizontal. Como aqui o caso, na vertical, quais são os motivos que levam a que isso aconteça, ou seja, entre fotógrafos achamos que fotografar na horizontal funciona melhor para contar uma história, consegue-se transmitir também uma melhor sensação do espaço e facilita desenvolver um estilo próprio. Na vertical, como nestes dois casos e nos anteriores, quando o assunto é mais ao alto do que ao largo, uma imagem vertical de facto complementa o assunto. Nas duas últimas estações do outono, e principalmente na última, do ano passado, em 2021, por motivos pessoais e profissionais, a minha disponibilidade durante o pico do outono foi muito limitada para fotografar. Então o foco foi muito no final da estação do outono. Este é um desafio que faço a todos vós, pois os resultados são completamente diferentes do mais óbvio e sem dúvida também muito desafiante. São apontamentos de um outono em declínio, mas igualmente belo e atraente. Esta e as próximas fotografias no Vale Glaciário do Zezer, aqui numa pequena mancha de videiros, numa zona logo à saída de Manteigas, em direção à serra, quem sobe em direção ao Covando à metade. E depois também há uma particularidade no final de estação do outono, que encontramos espécies que pela sua própria natureza têm um fim de ciclo de vida mais tardio, comparando com outras árvores, como o caso das faias ou das bétulas. São apontamentos de luz e cor, um fim de outono que eu pretendo na próxima estação também explorar de uma forma ainda mais consistente este tardio outono. O inverno é um período onde impera por dias a ditadura do branco, pintado de branco, com a queda da neve, chegam alguns dias do ano também muito aguardados, é a procura das imagens numa paisagem pintada de branco. E neste início deste capítulo dedicado à neve, começo com esta panorâmica dos cântaros, o cântaro raso à nossa esquerda, o cântaro magro, o maciço rochoso central, e à direita o cântaro gordo. É uma imagem, uma panorâmica composta por 7 imagens verticais. Nesta manhã estava com mais 2 amigos da fotografia, fiz algumas composições deste enquadramento, tentei a panorâmica e depois de chegar a casa, na edição achei que resultaria muito bem, ainda mais a preto e branco, confere tridimensionalidade ao espaço e onde esta cadeia montanhosa ganha expressão e relevo. Fico muito feliz quando as condições meteorológicas permitem captar o outono e o inverno numa só imagem, aqui neste caso em concreto na encosta das faias de São Lourenço. Um outro apontamento das duas estações, outono e inverno, aqui numa manhã em que as estradas de acesso à serra estavam cortadas ao trânsito automóvel e optei por ficar em zonas de cotas mais intermédias.
O plano à metade, como disse anteriormente, em qualquer estação é belíssimo e digno de qualquer registro. Nesta composição achei interessante a linha d'água que é o Rio Zezer, que nos leva o olhar até às árvores outonais, e depois todo este adorno desta imagem onde a neve cobre a paisagem. É a mesma estação, o mesmo local, onde a neve confere de facto outra realidade à paisagem. É delicioso sair de casa naqueles dias em que as cores do outono ainda estão presentes na paisagem e a neve aparece ainda para enriquecer mais a nossa serra. Nestas saídas as expectativas são imensas e nesse sentido o planeamento deve ser acautelado. Quanto maior o planeamento, seguramente que as expectativas são alcançadas com maior sucesso. Esta e a seguinte imagem foram captadas também na transição de outono e inverno, numa caminhada de Manteigas até ao Poço de Inferno e regresso, naturalmente. Por vezes, quando neva, as estradas ficam intransitáveis, e foi o que aconteceu também neste dia. Tinha nevado toda a noite. Acordei e mal conseguia transitar de carro pela vila de Manteigas, com as estradas de acesso à serra cortadas, ao trânsito automóvel. Decidi sozinho pôr pés a caminho e fui até ao Poço do Inferno pelo trilho que nos conduz até este lugar. Foi de facto um dia muito bem aproveitado. Aqui numa outra composição, já de regresso a Manteigas, foi um belíssimo dia, não me cruzei com ninguém, à exceção de um javali, que logo que me avistou desapareceu entre o bosque nevado. As Penhas Douradas é o local da Serra da Estrela que mais gosto de fotografar quando a paisagem está nevada. Estes pinheiros são de facto mágicos e deslumbrantes. No primeiro confinamento da pandemia Covid-19, quando foi proibido transitar de concelhos, confesso que fui um dos privilegiados ter esta paisagem só quase para mim. Pouca gente transitava por estas paragens e facilita a todos os níveis. É extremamente aliciante fotografar debaixo do nevão. A paisagem parece ganhar outra dimensão e as composições desafiantes. Mas se por um lado o processo criativo no terreno é desafiante, chegado a casa a seleção e a edição das imagens é no fundo a continuidade desse processo de criatividade. No fundo é reviver o momento no terreno e transportá-lo para a edição, as nossas sensações vividas a quando da captura da imagem. Fotografar nas Penhas Douradas e editar essas imagens também a preto e branco é algo muito, muito estimulante. O contraste das sombras dos pinheiros com a candura da neve que cai lentamente. É a verticalidade das árvores, por um lado, e as linhas também emaranhadas dos ramos das árvores, por outro, que rapidamente se conjugam aqui num contexto quase surrealista. Para mim faz cada vez mais sentido estar na paisagem de forma livre e sem qualquer compromisso, e estar dessa forma as coisas acabam por acontecer naturalmente, nada é forçado, tudo acontece de forma espontânea. Só é preciso estar no local, nessa condição, e andar por aqui nas Penhas Douradas é recomendável e aconselho-se a esperar até ao pôr do sol. Apesar do frio e de algum desconforto que possa isso trazer, vale bem a pena o sacrifício estar até ao final do dia nas Penhas Douradas, quando a paisagem está nevada. São momentos de rara beleza. O sol a desaparecer na linha do horizonte da montanha lateralmente, lá ao fundo das Penhas Douradas, uma luz quente e aconchegante entre a paisagem branca. Na primavera a montanha apresenta-se vigorosa e exuberante, é o simbolismo da esperança, é a mudança outra vez, é a ambição de nascer de novo, e ano após ano a superação da vida natural, a renascer outra vez,
E esta próxima série de imagens revelam uma nova vida no Bosque das Faias de São Lourenço, um local muito procurado na estação do outono, como já referi anteriormente, mas com outras tonalidades que vale a pena descobrir na primavera. No enquadramento desta paisagem destacam-se estes dois pinheiros, aqui ornamentados por apontamentos incisivos do verde das faias, que começam a despontar. Nesta manhã primaveril percorri sozinho a encosta de São Lourenço, entre a neblina e alguma chuva, sem me cruzar com ninguém, entre a hora do nascer do sol e o meio-dia. A urze rosa emerge aqui na mata destes pinheiros, na outra vertente de São Lourenço. No topo da montanha, o verde das faias desponta entre o denso de nevoeiro. E quando os primeiros ramos das faias começam a ganhar outra vida, é possível registar e isolar apenas aqui alguns apontamentos de início de estação, onde o menos é mais. Mais parece uma chuva de folhas. Foi de facto uma manhã que transcendeu a fotografia e os registros aqui apresentados. Foi uma caminhada solitária, antagónica aos momentos de corrupio de gente que este bosque de faias sente no pico do outono. O verde surge em qualquer bosque da Serra da Estrela, seja nas faias de São Lourenço, seja nas moitas, e a primavera é de facto uma estação pouco explorada ainda ao nível fotográfico e que já na próxima primavera pretendo aprofundar. Este é um capítulo que chamei para aqui dedicado à luz. Toda a fotografia vive de luz, é certo, mas neste caso a luz é como se fossem as vozes que chamam por mim, uma luz refletida do céu que altera por completo a paisagem. Esta é uma imagem que representa também o inesperado, o início de estação do outono, numa manhã onde o denso nevoeiro era a tónica principal, no lugar do Poço de Inferno, sem saber muito bem o rumo que iria seguir, sozinho por ali no Poço de Inferno, decidi subir o trilho, dirigir-me à linha d'água, e já no topo da subida, inesperadamente o nevoeiro dissipou-se e o sol espreita, entre as rochas e os troncos das árvores. Apenas tempo só para chegar à mochila e pegar na máquina, e nem tempo para preparar o tripé. Um final de tarde de verão, na Lagoa da Paixão. Esta fotografia tem por trás desta fotografia uma das histórias mais bonitas que tenho para contar sobre a Serra da Estrela. Eu e mais 3 amigos decidimos, em pleno verão, meados de agosto, ir pernoitar à Lagoa da Paixão, fazer o nascer do sol, fotografia noturna e o nascer do sol. E de facto este entardecer na Lagoa da Paixão ninguém o faria prever, uma tempestade de verão, com arco-íris e com este céu magnífico e esta lagoa em fundo. De facto foi uma das histórias mais bonitas que tenho para contar até hoje sobre a fotografia na Serra da Estrela. Já no início da minha apresentação falei da satisfação que é percorrer a montanha durante a noite e chegar aqui até ao nascer do sol. Este é mais um amanhecer na Lagoa da Paixão, em início de verão. Em dias de instabilidade meteorológica, a Serra da Estrela é uma caixinha de surpresas. Neste caso em concreto, o nascer do sol e o nevoeiro que começa a instalar-se na lagoa após esse nascer do sol e que muda por completo a paisagem do local. É na primavera também que gosto muito de contemplar esta paisagem, uma luz suave, a cor primaveril da urze e a gesta que adornam este lago natural. Ao subir o vão glaciário do Zezer, há uma luz que me obriga a parar e desfrutar do instante. Um registro onde o sol rasga a montanha, diferentes camadas de luz preenchem as encostas. As neblinas salpicam a montanha, onde a luz forte de início de tarde se destaca na paisagem. A qualquer hora do dia, a natureza surpreende o nosso olhar. Assumo que no meu trabalho, assumo agora neste momento que no meu trabalho fotográfico sempre tentei fugir à componente humana, ao elemento humano, sejam estradas, sejam pontes, muito menos cabos elétricos ou postes de eletricidade. Estas e as duas próximas imagens, no final de tarde de inverno,
as brumas que vagueiam entre os pinheiros e serpenteiam as rochas das Penhas Douradas, esta numa versão a preto e branco, onde a ausência da cor ajuda a concentrar o nosso olhar, a nossa atenção neste cenário idílico, nas formas e na textura das árvores majestosas das Penhas Douradas. Com o aproximar do final de mais um dia, as brumas insistem em romper a montanha. O mistério do nevoeiro é sempre algo surpreendente de registar para mim. Um jogo de luz e o nevoeiro captam a minha atenção. Minutos mais tarde, o dia parece dar lugar à noite numa montanha mágica, onde o recorte do primeiro plano contrasta com a cor quente do pôr do sol. Neste capítulo, excertos de mim, ou partes de mim, é onde eu mais sinto a natureza na sua essência, onde o fotógrafo é parte integrante de toda a ambiência. São excertos da mãe natureza, pelo menos da forma visual que são patentes. E é preciso ter tempo para nos deixarmos levar pelo lugar e absorver cada detalhe ali tão óbvio. Um fim de verão, início de outono, algumas folhas de bétulas começam a ganhar expressão e o desfoque do primeiro plano, numa espécie de cortina, em contraste com as bétulas e a imensidão rochosa de fundo à imagem. Num ápice, um raio de sol incide sobre estas bétulas e logo a seguir desvia-se para outro elemento. Por vezes também é preciso estarmos atentos e sermos perspicazes no momento da construção da nossa narrativa. A escopa das bétulas outonais, onde mais parece um jardim vertical, num final de tarde, no que anda à metade. Dois troncos abraçados pelas cores de outono. Nesta composição chamou-me a atenção a simplicidade e a brancura dos troncos das bétulas. O nevoeiro denso entre os pinheiros salienta aqui o tronco da faia engalanada com o outono. No final do outono, no lugar das almas, onde existe uma pequena área de bétulas, mais parece um emaranhado destas bétulas, desci até lá, e no meio deste confuso enredo de troncos destacava-se este ramo de folhas outonais. Por vezes também sinto necessidade de passear, independentemente dos resultados fotográficos, aqui numa manhã de domingo matinal, na zona das Moitas, em final de verão, despertou-me a curiosidade e dos raios diagonais que atravessavam este bosque sombrio e fresco. Os fetos são plantas muito bonitas, pela textura, pelas linhas, pelo recorte das suas folhas. Passei um bom bocado aqui nesta tarde chuvosa junto a este conjunto de fetos e a cada passo uma nova oportunidade fotográfica. É a simplicidade na essência da fotografia. Quando as linhas de água perdem força e o caudal é menor, outras abordagens mais intimistas surgem na paisagem. Os líquenes são seres vivos muito complexos. É de facto um processo criativo, a fotografia destas texturas assentes em pedras finas, moldadas pela água e pelo tempo. Outra realidade, as cores e as formas ganham outra vida planetária. Adoro tocar nestas rochas cornianas e, na verdade, quando olho para estas imagens, consigo sentir o cheiro da vegetação ali predominante e ouvir a água a correr lentamente. Passear na primavera, entre a vegetação da montanha. São dias mais amenos e mais longos. Adoro ver o reflexo das maias no Rio Zezer, entre as copas das bétulas. Esta é uma imagem em apenas uma exposição, onde temos o reflexo perfeito da paisagem nas águas tranquilas e límpidas do Rio Zezer. São esses os pormenores que cada vez mais procuro na paisagem natural. Um final de tarde, de verão, no que anda à metade, um tronco velho, muito bonito, deitado à sorte neste cervum seco. Talvez tenha sido alguém que por ali passou a tarde e o lançou sem destino, parece cansado, triste com o final de vida. É no fundo a melancolia do sujeito. Estou quase a terminar a minha apresentação, mas antes de terminar faço uma questão em jeito de reflexão para todos nós. E agora, ou seja, é com frequência que no nosso dia-a-dia fazemos esta pergunta sobre os mais diferentes motivos, pessoais, familiares, profissionais e até outros.
E na fotografia também nos devemos questionar com alguma regularidade, de forma a espicaçar a nossa forma de estar e sentir a paisagem. Devemos estar motivados para aquilo que tanto gostamos de fazer, que é sair de casa e para fotografar. E neste momento é esta pergunta, e agora? Eu atualmente procuro respondê-la com 2 projetos que tenho em desenvolvimento. 2 projetos que iniciei nos últimos dias do último ano, no ano transato 2021. O primeiro, O Mundo a Meus Pés. Acredito que seja uma mão cheia de oportunidades fotográficas a cada passo da minha caminhada. É este mundo que eu pretendo descobrir nos próximos meses. Não será preciso andar muito para que a criatividade seja apurada, independentemente da luz do dia, do local ou da estação do ano. Será que vou conseguir revelar esse mundo tão óbvio? Esta é a primeira fotografia de capa deste projeto, no que anda à metade. Passou imensa gente neste dia, mal havia lugar para estacionar. Será que terei sido só eu a debruçar-me sobre esta poça de água? Acredito que, de facto, os mais atentos certamente também conseguiram ver refletidos os troncos das bétulas, ladeados pelas folhas caducas da última estação, nesta ou noutra poça de água qualquer. Na verdade, temos um mundo a nossos pés. Vamos ver imagens deste projeto no Instagram, tenho já algumas deste projeto, se quiserem seguir no Instagram. Outro projeto que tem em desenvolvimento, mas um pouco mais atrasado, Águas Velozes. Pretendo com este projeto captar o fluxo da água do rio Zezer e as margens de um rio, a corrente da água. Vou estar atento a todos os pormenores serpenteados pelas correntes das águas do Zezer, como este tronco arrastado pela corrente e preso entre a vegetação. É o fluxo forte da água e o movimento da mesma representado nesta fotografia, contrastado com a casca úmida do tronco. Tenho a certeza que vou percorrer o rio Zezer e descobrir novas oportunidades fotográficas. Não muito longe da minha casa e num curso de água que atravesso todos os dias. E nestes 2 projetos vou apostar muito na objetiva macro, sem desprezar, obviamente, a tela objetiva. E assim termino a minha apresentação, agradecendo a vossa atenção e, uma vez mais, muito obrigado à Primeira Luz pela oportunidade. Espero que tenha sido de alguma forma inspiradora esta minha apresentação, nomeadamente para aqueles que fotografam regularmente, para os outros que também aqui estão a ouvir-me e que não têm a fotografia como principal foco, mas que gostam da Serra da Estrela tanto como eu. Obrigado também pela vossa presença. Obrigado, Miguel, pela tua apresentação. Peço-te só então que pares de partilhar. Ok, obrigado. Agora já estou a ver como deve ser. Parabéns, Miguel, pela apresentação. Um agradecimento em meu nome e também da equipa por teres aceito o convite para estares aqui nesta sessão hoje. Foi difícil convencer-te, mas lá conseguimos. Foi quase de arrasto que te conseguimos trazer para aqui. Olha, eu vou começar por fazer a seguinte pergunta. Ao ver aqui as tuas imagens, todo este teu portfólio da Serra da Estrela que foste construindo aqui ao longo dos anos e por muitos fotógrafos que eu conheço aqui em Portugal que também fotografam com frequência a Serra da Estrela, é difícil encontrar aqui um portfólio como o teu, como tu tens aqui um portfólio tão consistente, com tantas imagens de diferentes épocas do ano, com assuntos diferenciados. Tu sentes que, e esta é a minha questão, tu sentes que o facto de tu seres dessa região te faz fotografar ainda de uma forma mais apaixonada, de uma forma ainda mais sentida? Eu faço esta pergunta porque aqui há uns anos eu perguntava, trocar umas ideias com o Luís Afonso sobre música clássica, nem era sobre isto, sobre fotografia, sobre um compositor que é o Dvořák. Eu perguntava-lhe qual o maestro que ele me recomendava. Ele dizia-me, compras o Kubilek, ele é cheque e ele toca com uma intensidade, tu vais ver que os outros não tocam. E daí esta é a minha pergunta que eu te faço. Tu sentes que o facto de tu seres daí, de sentires isso, de uma outra forma também te faz ter este conjunto de imagens que tu aqui nos apresentas? Sim, como eu também disse muito brevemente no meu início, na minha introdução desta apresentação, de facto eu sinto muita paixão por este território, não é? É aqui que eu nasci, cresci e vivo atualmente e tenho a minha família, e de facto
para além da fotografia fazer parte de mim enquanto expressão de criatividade, é viver muita paixão por este território, sentir muito amor a este destino que é a Serra da Estrela e querer transmiti-lo nas minhas fotografias e de alguma forma também promover e divulgar este território que considero belíssimo e com grandes capacidades para atrair fluxos turísticos, porque de facto estas zonas também do interior precisam de gente e precisamos de fluxos turísticos que fixem pessoas e é também por isso que fotografo, que é a promoção e divulgação do território que é Manteigas e a Serra da Estrela. Antes de passar aqui a palavra, vou-te só fazer aqui mais uma questão que era a seguinte. Ao longo aqui desta tua apresentação, a sensação, pelo menos aquela que eu tive, logicamente tens aqui um portfólio tão consolidado que a verdade é que dá a ideia que tu foste fotografando ao longo dos anos, não é? Vários temas, vários assuntos, e tu foste fazer a tua apresentação, quanto a mim, com um tema bastante pertinente, que é a questão dos projetos. Esta questão dos projetos para ti é fundamental, ou seja, consideras cada vez mais um fio condutor para o teu trabalho no futuro, ou seja, deixares de fazer coisas de forma arbitrária e passares a ter um fio condutor que não invalida, logicamente, que tu fotografes outras coisas, mas sentes que será o fio condutor para o teu futuro na fotografia, pelo menos nos próximos tempos? Sim, de facto, eu acho que quem fotografa, pelo menos com alguma regularidade, deve se preocupar em ter um objetivo na fotografia. E eu sentia há alguns meses atrás que quando saía para fotografar, essencialmente ao fim de semana, que é quando eu tenho mais disponibilidade, eu saía para fotografar e olhar para a paisagem e desfrutar desses momentos. Mas fui-me apercebendo que teria que ter objetivos bem definidos e concretos para fotografar e para me sentir mais motivado a sair de casa. Tenho neste momento estes 2 projetos, como referi, e como tu também falaste, é natural que saio para fotografar para estes 2 projetos, mas é natural que se surgir outras oportunidades fotográficas, o vou fazer e não vou estar só focado nestes 2 projetos, mas é óbvio que quando saio vou a pensar neles e quero durante pelo menos os próximos meses dar resposta a estes projetos de forma consistente. Muito bem. Olha, vou passar a palavra ao João Quintela, que é também aqui um habitué das nossas tertúlias. João, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Passo-te a palavra. Olá, boa noite Nuno. Olá Miguel, boa noite. Parabéns pela apresentação, estava fantástica, limpíssima, impecável, focada, linda, tá, parabéns. Gostei imenso da apresentação, gosto muito do teu trabalho, como sabes. A primeira pergunta que tinha para te fazer o Nuno já fez, que era o simples facto de estás a fotografar no teu quintal, que eu pessoalmente sou um grande defensor de fotografar no nosso próprio quintal, só que infelizmente o meu quintal não é tão interessante como o teu, mas enfim. Agora, 2 questões. Gostei imenso da tua questão que tu focaste, que é o facto de ires fotografando, ou seja, saís de casa para ires passear e ires fotografando conforme o que vai acontecendo, ou seja, fotografar espontaneamente, acho que foi a expressão que tu usaste, portanto que acho que é, enfim, acho que é muito interessante e hoje em dia parece-me, há vezes uma tendência cada vez menos de nós fazermos isso, né? Portanto, hoje em dia vamos fazer aquele carimbo, tal, o selo e pronto, e vamos embora. Agora, portanto, eu gostei muito dessa tua vertente. Agora, a pergunta em si tem a ver com uma coisa que tu também falaste logo no início da tua apresentação, que é o aspecto dos fotógrafos locais terem um certo cuidado com a conservação dos espaços. E queria saber como é que é a tua atitude perante essa questão, ou seja, a própria defesa do espaço, não é, obviamente, portanto, os fotógrafos locais terem um espaço só para si, mas até que ponto é que a divulgação das imagens, essas coisas todas não vão, e irá com certeza acontecer, portanto, levar a um uso demasiado, enfim, do espaço natural. E era isso, muito obrigado. Olá, João Quintela, obrigado pelas tuas palavras. Não sei se vou conseguir responder. De facto, tenho um quintal privilegiado, não é? E fico muito orgulhoso disso. Tenho, de facto,
aqui grandes cenários para poder fotografar e é nesse o meu foco. Relativamente à preservação e digamos aqui ao equilíbrio entre a paisagem e o homem, não é? Acho que era essa mais ou menos a questão que estavas a colocar. Eu foquei um pouco sobre isso, sobre as faias de São Lourenço. De facto, as imagens trazem os fluxos turísticos e trazem gente aos territórios, e nós temos essa consciência, fotógrafos, que temos essa capacidade de, quando estamos a fotografar e a divulgar as nossas imagens, vamos atrair pessoas ao território que fotografamos, e como eu disse, julgo que deve haver aqui um equilíbrio, se isso for possível, e julgo que sim, que todos os atores locais e intervenientes no território devem procurar saber fazer, e um dos exemplos aqui em Manteigas e na Serra da Estrela, e que foi um dos assuntos abordados no Festival de Paisagem promovido pelo município, o Imaginador, em novembro, foi um dos assuntos que foi focado nesse festival, o equilíbrio nas faias de São Lourenço entre a paisagem e o homem. Eu, obviamente, que faço a minha parte e tento preservar dentro daquilo que eu consigo e daquilo que está dentro daquilo que eu posso fazer, preservar a paisagem natural que acima de tudo amo e que fotográfico, mas que quero preservar para que continue para a minha filha, para os nossos vindores, que quero que continue assim de facto esta paisagem. Ok. Obrigado, João, pela tua participação. Um abraço. Não, deixa-me aqui dizer uma coisa que me lembrei agora enquanto o Miguel estava aqui a responder a essa questão. Já agora, boa noite a todos, a quem ainda não disse. Eu, este fim de semana, estive a fotografar com o Miguel na Serra da Estrela e o Miguel, estamos a conversar, e ele, antes disto começar, ele perguntou: então as fotografias do gelo, foi o que nós estamos a fazer, a fotografar gelo. E eu disse-lhe assim, meio na brincadeira: eu tenho aqui algumas fotografias de gelo, vou pô-las no verão. Isto é bem na brincadeira, mas agora comecei a pensar, se calhar isto era uma boa solução para nós deixarmos de exercer tanta pressão sobre os locais. Por exemplo, quando eu meto fotografias das faias no verão, isso faz com que as pessoas não vão às faias no verão, porque que ainda não está. Eu recebo muitos temas, mas já está assim? Não, ainda não está. Ou coloco uma fotografia de neve da Serra da Estrela, mas já está a nevar? Não está a nevar. Portanto, pode ser uma solução nós desfazermos os tempos das fotografias, porque isso impede que as pessoas vão a correr para o lugar. Porque eu tenho a certeza agora que se eu andasse a pôr fotografias de gelo, haveria muitas pessoas a ir fotografar gelo para a Serra da Estrela. E isso nem sempre é bom, como o João estava a dizer, porque isso exerce uma pressão sobre o território causada pelas nossas imagens. Uns chegamos a mais pessoas, outros chegam a menos, mas isso é como em tudo. Portanto, lembrei-me agora disto, foi só aqui uma parte, se calhar pode ser uma boa solução, é nós desfazarmos. O Miguel deixa de colocar fotografias das faias e do outono durante o outono, coloca só no verão e coloca as fotografias de verão no outono e pronto, vais ver que há menos pessoas e para a Serra da Estrela. Isto é uma brincadeira, mas olha que pode ser. Já agora, outra, não sei se vocês sabem disso, mas agora há um movimento que muitos fotógrafos estão a aderir, que eu agora não me lembro bem o nome, mas posso tentar aqui descobrir rapidamente, que é um movimento que tem muita consciência sobre a forma como nós partilhamos localizações, chama-se Nature First. Vocês depois pesquisem, eu depois vou deixar aqui o link, e o Nature First tem uma consciência, é dirigido a fotógrafos e fotógrafos com consciência ambiental. Por exemplo, andar a dizer onde é que temos as fotografias, se calhar mais reservado, se calhar não publicamente, e coisas do género. É uma coisa interessante para quem se interessa sobre este tema que o João levantou. Eu já vou deixar aqui o link para todos. Quero só esta parte, desculpa lá, Miguel. Tudo bem. O João quer dizer alguma coisa? Força, João.
Olha, exatamente, eu sou membro desse Nature First, sou membro já há mais de 1 ano e meio, e de facto é um movimento que tem de facto essas preocupações, que é até que ponto é que as nossas ações como fotógrafos estão a prejudicar, entre aspas, estão a prejudicar o meio ambiente. Portanto, está aqui um certo equilíbrio que é preciso ser conseguido entre a divulgação das imagens e a divulgação, por exemplo, da localização dos espaços, quando são espaços menos conhecidos, enfim, obviamente que a Serra da Estrela é difícil, portanto é tudo mais ou menos conhecido, não é? Mas agora há muitos espaços que se calhar são menos conhecidos e que se calhar tem que haver um certo cuidado na divulgação desses espaços. Era um bocado isso que a minha questão, e é um bocado isso, portanto, que é esse movimento, portanto, o Nature First, que eu convido toda a gente a ir ver o link, portanto, e fazer parte. E era isso. Obrigado, João. Se puderes partilhar o link aqui no nosso chat, agradeço para que todos tenham acesso. Miguel, vou passar a palavra ao Carlos Neves, que ele também se pediu para te fazer uma questão. Olá, Carlos, boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite a todos. E uma saudação ao Miguel pelo excelente trabalho que tem apresentado e pela apresentação que fez hoje. O Miguel é uma pessoa, eu costumo dizer que é o meu contacto, porque eu tenho manteigas. Muitas vezes trocamos ali umas mensagens na altura quando as feiras de São Lourenço estão no ponto rebuçado, e ele vai-me dando informação, portanto, se aquilo está ou não está em condições realmente ideais para se visitar. E eu começava realmente, porque estamos a falar na questão ambiental, eu tinha aqui 3 perguntas, a última por causa é essa, mas começamos por aí porque foi onde estávamos a falar. E realmente as pessoas quando começam a conhecer muito bem o território, o caso do Miguel, que deve ser, se calhar, das pessoas, eu não sei se ele tem essa ideia, mas se calhar das pessoas que mais fotografias têm da Serra da Estrela, diria eu, e portanto deve conhecer como ninguém o território. E uma pergunta que eu fazia era se falaste na questão da zona particular das feiras de São Lourenço, onde realmente há uma altura do ano onde aquilo é muito massificado, com muita gente que em novembro vai para esse local. Existe outros locais na Serra que tu conscientemente percebas que estão a ter uma ação negativa por parte do homem, ou as coisas estão muito equilibradas e ainda não poderá ter havido aquela tua, se calhar, necessidade, ao fim e ao cabo, quando as pessoas conhecem o território, de teres um projeto para divulgar aquilo que está em desequilíbrio na Serra para defender o teu, como tu dizes, o teu quintal. Portanto, essa era a primeira pergunta. Se calhar podias responder, depois eu faço a outra. Olá, Carlos, boa noite, obrigado pelas tuas palavras. Acho que não sinto essa necessidade. O ponto mais sensível, digo eu, que tenho conhecimento, pelo menos com sentido de causa, é de facto as feiras de São Lourenço no outono, bastante massificado naqueles primeiros 15 dias de novembro. Mas também, como eu acho que aquilo o Luís Afonso chamou aqui o gelo, eu penso que o que é mais importante e que é muito difícil encontrarmos é quando é que nós percebemos onde está o equilíbrio, se é publicar agora as fotografias do gelo ou se é no verão. O complicado da questão é onde é que está esse equilíbrio, será que conseguimos chegar a esse equilíbrio e perceber onde é que ele está? Por isso é que eu também, durante a minha apresentação, fui divulgando as feiras, tenho um capítulo das feiras de São Lourenço na primavera, praticamente não vejo fotografias das feiras de São Lourenço nesse período do ano, e divulguei-as aqui, e acho que é uma altura do ano em que o fotógrafo de paisagem deve também procurar, e não só o outono, assim como também apresentei aqui fotografias de fim do outono, que acho também muito interessante e que pouco explorado ainda, também aqui na Serra da Estrela, e são formas, digamos, então de captar a nossa atenção e trazer gente e pessoas a Manteigas e a estes tipos de territórios em alturas do ano não tão massificadas. Relativamente à pergunta, acho que não sentem essa necessidade, não sentiam essa necessidade, acho que, como eu referi, as feiras de São Lourenço talvez a exceção que eu conheço. Sim, a outra questão que eu te queria colocar era uma curiosidade, e como estamos aqui neste fórum que geralmente há sempre provocações, era a minha provocação de que já uma vez saíste de Manteigas, eu diria fotograficamente falando, ou seja, eu vejo o teu portfólio tudo que é Serra da Estrela, ou seja, tens mais algum tipo de fotografia que gostes de fazer, que faças além da Serra da Estrela? Sim, gosto de fazer paisagem natural, obviamente, mas a questão é que quando tenho a oportunidade de sair de Manteigas é em férias e é em família.
e isso prejudica, como vocês percebem, prejudica no sentido de termos fotográficos, complica mais a nossa ação enquanto fotógrafos, e daí o meu portfólio basear-se, mas tenho fotografias de Costa Vicentina e outros locais de Portugal e da Madeira, também tenho algum portfólio, não tão divulgado como a Serra da Estrela, porque de facto não é um portfólio consistente como é a Serra da Estrela. Ok, pronto, a última pergunta era, portanto, eu estava a dizer que realmente deve ser das pessoas que mais fotografias têm da Serra, talvez por isso é que sejas Miguel Serra, nem sei se é apelido ou se realmente é alcunha. Há assim alguma fotografia que tu idealizes que é aquela fotografia que te falta da Serra? Alguma coisa que pensa, eu tenho que tirar aquela fotografia com aquela, portanto, imaginares qualquer coisa, não é? Porque nós dizemos sempre que a melhor fotografia é aquela que é a seguir, mas neste tempo todo em que percorreste a Serra, há assim algum objetivo claro de uma fotografia que queres tirar, que te falta? Sim, de facto nós dizemos que a nossa melhor fotografia ainda está para acontecer, não é? É um pouco por aí, mas sim, sinto aqui alguma ainda frenesim querer fotografar, por exemplo, a Lagoa dos Cântaros com neve, ou a Lagoa da Paixão com neve. Sim, são fotografias que eu não tenho ainda no meu portfólio e que não escondo, que gostava de conseguir concretizar. Vamos ver se as oportunidades climatéricas e a minha disponibilidade permitem ainda que isso aconteça durante os próximos breves tempos, trazer essas fotografias também para o meu portfólio, mas sim, tenho um conjunto de fotografias que gostava de fazer, nomeadamente das lagoas com neve, que ainda não tenho e que gostava de captar. Ok. Já, agora lembrei-me, drone não, para já. Sim, tens? o drone não tenho, por acaso há muitos tempos estive bastante inclinado para o drone, não concretizei e neste momento não está nos planos, nem tenho fotografias nenhumas de drone. Ok, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Carlos, pela tua participação mais uma vez. Luís, creio que queres fazer uma pergunta ao Miguel, antes de passar à Paula. Sim, tenho aqui 3 perguntas, mas vou só fazer uma, que também não quero monopolizar o espaço. Miguel, acho que o João também já falou um bocadinho sobre isto, mas eu queria aprofundar mais este tema. Também para explicares um bocadinho às pessoas como é que funciona o teu processo criativo. Explica-nos lá como é que tu vais fazer uma fotografia na Serra. Sais de casa com um objetivo, vais passear, como o João estava a dizer, mais espontâneo e depois vais fotografando o que te apetece. Como é que as coisas se passam nessa cabeça? Quando chegas ao local, o que é que procuras? Ou seja, como é que as fotografias nascem na tua máquina? Sim, no início, como eu fiz na minha apresentação, como eu falei, no início o meu foco era captar os grandes lugares da Serra e a paisagem natural e quando saía de casa sabia, pelo menos nesse início do meu percurso fotográfico, sabia o que queria, o que pretendia fazer, que era fotografar esses lugares mágicos da Serra, o nascer do sol essencialmente, e depois foi-se moldando um pouco a minha criatividade, ou seja, fui saindo de alguma forma ver a paisagem e abordando a paisagem de outra forma, mas nunca nada em concreto. Aqui a meio do meu percurso fotográfico nunca tinha assim nada muito em concreto, era sair, fotografar a paisagem, obviamente que sabia à partida qual seria a zona em que iria apostar, pelas condições meteorológicas, pelas condições do tempo, saberia se ia para ir para o maciço central, ou iria para as Penhas Douradas, ou ia para os bosques, e tinha essa consciência quando saía de casa, também tendo em conta as condições meteorológicas, mas aqui nestes últimos meses senti de facto a necessidade de criar os 2 projetos fotográficos para ter aqui um foco. Comecei a perceber que saía de casa pelo prazer que era fotografar e estar na montanha e estar na natureza, mas algo me dizia que tinha que ser mais objetivo naquilo que eu andava, que eu procurava, e daí terem surgido agora no final do ano passado estes 2 projetos, e o processo de criatividade também da minha parte. Eu gosto de ver muito fotografia, e o processo criativo também é um pouco isso. Eu gosto de ver fotografias de bons autores,
quer seja em livros, quer seja nas redes sociais, nem que seja só para inspiração, para nos inspirar e quando sairmos, conseguir também captar esses momentos. Ok, obrigado, Miguel. Vou então passar a palavra à Paula Rabassa, que também tinha uma questão para te colocar. Olá, Paula, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite. Olá, Miguel. Não é uma questão, mas eu vou ser muito rápida, são um comentário e 2 questões. Primeiro dizer ao Miguel dar os parabéns, foi maravilhoso ver este trabalho que eu já conhecia assim um bocadinho. E dizer que o que senti hoje ao ver esta sequência das tuas fotografias foi que, de alguma forma, elas falam bastante de ti, daquilo que eu conheço, nós já nos conhecemos há muitos anos, a busca do equilíbrio, essa sobriedade, gostei imenso mesmo. E depois 2 perguntas de leiga, porque eu não sou, sou mesmo uma leiga no assunto. A primeira, o que é que aconselharias a alguém que gosta de fotografar detalhes, mas quer começar a ser seduzido, entre aspas, pela fotografia de paisagem? E a segunda, se sentes, quando vais fotografar, que há um certo processo meditativo na fotografia, de modo a que a pessoa acaba por se abstrair, a mente acaba por se abstrair, ou se quando estás a fotografar, na verdade não há isso, mas há uma concentração no tipo de fotografia, naqueles pormenores todos técnicos. Como é que é para ti que funciona? Olá, Paula, obrigado pela tua intervenção. A Paula é amiga e conhecemos desde a escola primária e está em Manteigas comigo, é também a funcionária da Câmara de Manteigas e vemos-nos todos os dias, trabalhamos de lado a lado. Obrigado, Paula, pelos teus comentários. À tua primeira questão, o que é que eu aconselho? Eu aconselho que saias comigo para irmos fotografar. Esse é a minha primeira resposta à tua pergunta, como é que é observar esse momento. Quando quiseres sair comigo e vamos fotografar e vamos partilhar esses momentos na natureza, será com todo o gosto, em que dentro das minhas possibilidades e capacidades te mostrar o que é a fotografia de natureza e o pormenor e a essência de estar na natureza. Relativo ao processo de meditação, de eu estar mais atento à técnica, acho que todos nós fotógrafos ou pessoas que com alguma frequência fazemos fotografia com alguma regularidade, acho que haverá os 2 processos e haverá momentos para tudo, haverá momentos em que estamos mais focados na técnica para que a fotografia, pelo menos na nossa interpretação, seja uma boa imagem e estamos muito focados no processo técnico para que tudo saia na perfeição. E depois também há momentos de facto, que pouco importa da parte técnica, pouco importa a fotografia, é importante estar lá, é estar no momento. Eu ainda, a semana passada, contava este fim de semana em São Luís Afonso, há uma semana atrás, fui fazer o nascer do sol ao Covando à Metade, e se há alguns anos atrás, nascer do sol no Covando à Metade era estar a fotografar o Cântaro Magro com o pico iluminado do nascer do sol, hoje em dia já não é assim tanto. Então eu estava há uma semana atrás no Covando à Metade, com o pico do Cântaro Magro iluminado, nascer do sol, eram 7h30, 8 menos 1/4 da manhã, e eu andava a fotografar pocinhas de gelo e bolhas de oxigênio no gelo. Portanto, acho que é isso, é estar na paisagem, é desfrutar dos momentos, seja de que forma for. Mas estás convidada, Paula, para a próxima saída fotográfica. Prometido, com muita testemunha a ouvir. Obrigada, Miguel. Obrigado pela sua intervenção e mais uma vez bem-vinda. Miguel, antes de passar a palavra à Juvenal, é que ela tem uma questão para te colocar, vou-te fazer uma pergunta que não queria deixar de fazer. Ou seja, todos nós, e temos aqui hoje mais de 60 pessoas a assistir a esta tertúlia, as pessoas estão aqui, e pelo menos a comunidade fotográfica, que provavelmente é mais de 90% das pessoas aqui presentes, têm-te a ti como uma referência, sobretudo quando vamos falar de fotografia de paisagem natural na Serra da Estrela. As pessoas conhecem-te, que mais não seja de nome, sabem que tu és de Manteigas. Ou seja, tu és, neste mundo da fotografia, tu és uma pessoa que é reconhecida. A pergunta que eu te faço é a seguinte: tu sentes que também tens esse reconhecimento em Manteigas? Ou seja, as pessoas têm noção do trabalho que tu tens feito ao longo dos anos, não só do ponto de vista fotográfico, mas também através da fotografia, o trabalho que tu tens feito para a divulgação, sobretudo de Manteigas, mas também do espaço envolvente e do Parque Natural Serra da Estrela.
Sim, acho que de certa forma que reconheço que as pessoas de Manteigas sentem em mim, ou quando pensam em mim como o fotógrafo que é de Manteigas e que promove o território. Julgo que de certa forma isso acontece pontualmente em algumas pessoas de Manteigas, até porque em algumas vezes sou abordado quando alguém vê um momento especial na natureza, um arco-íris ou um pôr do sol esplendor, me dizem no dia seguinte: ontem pensei em ti, estive nas Penhas Douradas e aconteceu um arco-íris. É natural que as pessoas, quando pensam na fotografia de paisagem natural, pensam em mim, como sendo de Manteigas, e que também ajuda a promover dessa forma o território. Ok, Miguel, obrigado. Isto também era um tema que dava aqui para a gente falar mais um pouco, mas eu também não quero monopolizar. Afinal, a Juvenal, eu não te quero fazer uma pergunta, só te queria dizer para não te esqueceres do workshop de primavera. Vou passar a palavra ao Fernando Quintino, que também tem uma questão para te colocar. Olá, Fernando, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Miguel, parabéns por um belo conjunto de imagens. E a minha questão era no seguinte: eu reparei que havia um conjunto de imagens logo no início, onde a gradação do céu estava muito clara. A minha pergunta é: usa polarizador ou por acaso não costuma usar polarizador? A outra pergunta que eu gostaria de fazer era se já pensou em explorar, portanto, essas belas paisagens, fazendo uma exposição através da câmara, criar um conjunto, por exemplo, naquelas das, como é que se chama? Betúlias? Não é betúlias. Bétulas? Bétulas, exato. Ou brincar com aqueles conjuntos todos de linhas, fazendo multi-exposição com a câmara e depois ver o resultado final. E obrigado. Parabéns pelas belas imagens. Obrigado, Fernando. Não sei em concreto quais são as imagens a que se estava a referir ao início, mas sim, por vezes utilizo o polarizador, respondendo em concreto à questão colocada. Relativamente às duplas exposições, de facto agora os equipamentos já são propícios a fazer diretamente isso na câmara, das duplas exposições. Não tenho abordado essa técnica, não quer dizer que já experimentei, mas não aprofundei, nem sequer ainda foi explorado. Quem sabe um dia essas duplas exposições das bétulas possam surgir aí no meu portfólio. E obrigado pela sua intervenção. Obrigado nós. Muito bem. Luís, queres fazer mais uma questão ao Miguel? Sim, tenho aqui várias. Miguel, falaste aí um bocadinho sobre a tua relação com a serra. Eu, tal como o João há pouco também disse, eu também sou grande adepto de passar a vida inteira a fotografar no mesmo sítio. Eu, por acaso, também tenho sorte de ter um bom quintal ao pé de casa, tu também tens um bom quintal ao pé de casa, o João também, de certeza que tem. E o que é que tu achas que tem mudado na tua relação com a serra, por causa da fotografia, e o que é que isso fez por ti e também pela tua fotografia? Ou seja, não sei se me estou a explicar bem, a relação que tu tens com a serra foi evoluindo por causa da fotografia, porque tu, por causa da fotografia, corres atrás da serra por motivos que, se calhar, se não fotografasses, não corrias. E depois, como é que isso retroalimenta a tua fotografia e aquilo que tu és, digamos assim? Eu sempre, de novo, gostei da paisagem natural nomeadamente da Serra da Estrela, e com alguma frequência, admito que não com esta regularidade, visitava estes locais da Serra da Estrela, até por razões familiares, visitávamos e passávamos alguns momentos nestes sítios da Serra da Estrela. É verdade que a fotografia, e a fotografia é culpada por isso, leva-me cada vez mais para a Serra da Estrela, para visitar os locais da Serra da Estrela, e se não fosse a fotografia, se calhar isso não estaria a acontecer na minha vida. E por outro lado, é um pouco a simbiose entre o fotografar e estar na natureza. Se calhar depois a fotografia
faz com que eu desfrute mais da serra e que esteja imbuído do que é estar e do que é presenciar estes momentos de sublime natureza e de sublime beleza na Serra da Estrela. No fundo, acho que uma coisa leva à outra, ou seja, a fotografia leva-me para a serra e, por outro lado, a serra dá-me tanto de belo que eu só tenho que agradecer o facto de ter entrado neste mundo da fotografia e por conseguir desfrutar destes momentos naquilo que é o meu quintal, que é a minha casa, e que se não fosse a fotografia não estaria assim tão de mão dada com a Serra da Estrela. Ok, muito bem, obrigado, Miguel. Bom, afinal, houve aqui um equívoco e a Juvenália quer também fazer uma questão. Ju, podes ligar o teu microfone e peço desculpa aqui pelo mal-entendido. Olha, eu antes de mais já dei, mas queria voltar a dar os parabéns ao Miguel. Queria dizer-lhe mais uma vez também que foi um enorme prazer estar com ele aí na Serra e com mais esse grupo fantástico que está por aí espalhado, a quem mando um grande abraço. E queria que o Miguel não esquecesse as promessas que nos fez na altura, nomeadamente nos convidar para ir aí ter com ele na primavera e eventualmente até no inverno. Devo confessar que tu, Miguel, és a pessoa em quem eu mais confio para ir à Serra no inverno, porque eu tenho um pavor do gelo e da neve, mas confio em ti porque vives aí todos os dias e, portanto, parto do princípio, acredito, não tenho dúvidas, que sabrás lidar com essas características desse tempo. E queria-te só fazer uma pergunta, até porque eu estou em vias de ir para a Noruega agora, depois da manhã, e queria saber se tu usas o que é que tu, não sei muito bem como é que é de perguntar isto, portanto, para que se note a textura da neve, do gelo, da neve sobretudo, tu usas alguma coisa de especial? Como é que fazes isso? Para não ficar uma mancha branca, sem textura, não sei se me consegui fazer entender. Consegui? Sim, olá, Juvenália. Olá, Miguel. Bem, beijinhos à Elsa. Obrigado. Juvenália, indo ao início da questão colocada, e sem termos nada organizado, Juvenália e todos que nos estão aqui a ouvir, podem vir à Serra, eu estarei sempre disponível para receber e nem que seja para a gente tomar um cafezinho, portanto não preciso planear nada para estarem... Mas tu tinhas prometido, Miguel, tinhas prometido organizarem umas coisinhas. Para estarem comigo não é preciso planearmos nada, bastam vir até Manteigas e até à Serra da Estrela. Relativamente à questão colocada, para fotografar a neve, se utiliza algum equipamento, não utiliza a técnica que é fotografar a neve, uma correta exposição e profundidade de campo, tudo isso nós sabemos em termos da fotografia. Acima de tudo é colocar a técnica perfeita. Obviamente que fotografar a neve não é uma tarefa, não é difícil, mas também é preciso estar atento e estar com alguma rotina para fotografar a neve. Agora é uma questão mesmo de técnica, de profundidade de campo e de exposição para conseguir o detalhe ou não que queremos do pormenor da neve ou da paisagem nevada. Juvenália, obrigado. Obrigado, Ju, pela tua participação. Mas não usas contraste, não usas muito polarizador? Depende da paisagem, depende de da luz, depende de tanta coisa, Juvenália, mas raramente uso polarizador na neve, não utilizo polarizador na neve, Juvenália. A menos que seja num lago, que tenha um espelho de água, que queira ou não ver mais ou menor refletido. Agora na neve não utilizo polarizador. Tá, obrigada. Obrigado, Ju. Bom, Miguel, estamos-nos aqui a aproximar do fim. Uma das últimas perguntas que eu te vou fazer é o seguinte: tu em 2012 lançaste então o teu primeiro livro, o Momentos da Montanha, não é? Já tem algum tempo. Provavelmente o estilo de fotografia que está mostrado nesse livro nem tem tanto a ver com aquilo que tu tens feito há uns anos a esta parte. A minha pergunta é a seguinte: tu tens no teu radar nos próximos tempos, ou pelo menos a médio e longo prazo, voltares com um novo livro
sobre a tua amada Serra da Estrela? Sim, essa questão em concreto respondo também concretamente. Sim, tenho no meu radar há muito tempo esse objetivo, que é trazer um novo livro à estampa sobre a Serra da Estrela, uma nova abordagem fotográfica, como tu falaste, uma nova forma de ver a paisagem natural da Serra da Estrela, e isso está de facto no meu pensamento, nos meus objetivos. Se calhar ainda não foram reunidas as condições, estou a falar de condições pessoais e particulares, em concreto, mas sim, está nos meus planos e nos meus objetivos a médio prazo. Certamente que as entidades locais irão apoiar este projeto, como apoiaram em 2012 o livro Momentos da Montanha, e por isso há de um dia aparecer. Não vamos forçar e espontaneamente ela há de aparecer. Ok, olha, uma última pergunta mesmo antes de terminarmos. Há pouco o Carlos já falou assim ao de leve nesse tema, mas eu gostava que tu aprofundasses mais um pouco, que é o seguinte. Logicamente, quem olha para o teu portfólio percebe que grande parte do teu trabalho fotográfico, se calhar 99%, é na Serra da Estrela. Sendo tu alguém que eu sei que consome bastante fotografia, seja na forma de livros, seja através das redes sociais, whatever, a pergunta que eu te faço é esta: se tu tivesses que eleger um sítio para ires fotografar fora da Serra da Estrela, qual era o sítio que tu elegerias? A nível nacional eu elegeria, e tenho algum trabalho feito nesse ponto do país, apostaria na costa sudoeste alentejana, na costa vicentina. Seria por aí que iria fotografar. É um dos locais onde já passei algumas vezes férias e que gosto verdadeiramente também de fotografar. Não é por ser um homem da montanha e da serra, gosto muitíssimo do mar e gosto muitíssimo das ondas do mar e de fotografar as ondas do mar. É óbvio, como razões que já aqui foram explanadas, que não tenho tanto essa oportunidade de estar no mar, mas talvez elegeria a costa vicentina e o sudoeste alentejano para fotografar. Sentes que seria um desafio também à tua criatividade, ou seja, porque apesar de ser fotografia de paisagem natural, é um pouco diferente, não é, de fotografar montanha. Sentes que poderia também ser uma forma de tu poderes explorar ainda mais o teu lado mais criativo dentro da fotografia? Sim, quando fotografo nesses locais onde não é a minha casa, digamos assim, obriga-me a que o meu estímulo e a minha criatividade seja mais apurada, não é? Porque na montanha conheço a luz, conheço quase todos os dias do ano, onde é que a luz está, de que forma é que se apresenta, e de facto quando estou nestes locais menos visitados por mim, certamente que terei que estar muito mais atento, e é por outro lado estimulante estar nesses locais para perceber as condições da luz e da paisagem e poder fazer alguns bons resultados, pelo menos que me agradem nesses locais, mas é de facto estimulante estar aí também. Ok, Miguel, muito obrigado pela tua resposta. Teríamos aqui horas e horas para conversar. Espero por ti aqui um dia destes no Sudoeste Alentejano, para pormos a conversa em dia. Olha, Miguel, mais uma vez muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Também agradecer à nossa plateia pela presença. Reforçando, voltamos no dia 28 de fevereiro com o fotógrafo Mário Cunha, não neste formato de portfólio, mas sim no formato de conversa. Já sabem, dia 28 de fevereiro, às 9h30. Um bem-aja a todos e até daqui a um mês, e cuidem-se. Obrigado. On va passer à regarder Internet. Obrigado. Boa noite. Boa noite.